Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos dar prosseguimento à análise do segundo princípio básico do Espiritismo, que é a existência e sobrevivência do espírito. Esse é o 7º vídeo de uma série em que eu faço uma análise crítica sobre os princípios básicos do Espiritismo. Existe vida depois da morte? Quem acompanha todos os meus vídeos vai se deparar aqui com muitas coisas que eu já disse em outros vídeos, em vídeos anteriores. Mas como esse é um tema específico, eu vou ter que me repetir um pouco, não tem como fugir disso. Quando eu era espírita, eu tinha certeza de que havia vida depois da morte. A minha certeza era tanta que eu evitava usar a expressão morte, ou eu dizia reencarnação, ou eu dizia morte do corpo físico. Eu acreditava, porque eu era espírita e o espírita acredita. E eu acreditava por causa das experiências que eu tive. Um exemplo desses fenômenos, embora não o mais importante, é a projeção consciente. Para quem não sabe o que é a projeção consciente, é a saída do corpo físico com um outro corpo, que eu chamava de corpo astral, agora eu não sei como é que eu chamo. A saída com consciência, tão lúcido quanto eu estou nesse momento falando com você. O corpo físico fica dormindo, mas eu não durmo, a consciência não dorme. A consciência atua no corpo astral e o corpo astral está mais ou menos livre para se deslocar para outros lugares. Como eu tive muitas experiências nesse sentido desde os 17 anos e outros tipos de experiências mais marcantes, eu tenho certeza de que existe vida além do corpo físico. Essa vida que nós vivemos através desse corpo físico, nessa dimensão física, não é o único tipo de vida que existe. Quanto a isso, eu não posso ter dúvida, Mas, desde que eu deixei de ser espírita, eu me permiti duvidar daquilo que eu já tinha como certo. E uma coisa que eu não posso ter certeza é se a vida continua depois da morte do corpo físico. Embora eu tenha tido e tenho ainda muitas experiências fora do corpo físico, é possível que essas experiências sejam dependentes do corpo físico para existir. Talvez o corpo físico seja a usina de energia necessária para possibilitar esses fenômenos. Mas, intimamente, eu acredito que, sim, a vida continua depois que o corpo morre. O que eu não posso admitir hoje é que nós permaneçamos indefinidamente com essa individualidade ilusória que nós temos hoje. E eu vou tentar explicar por quê. Nada é o que parece ser. Se eu morresse hoje e fosse enterrado, esse podia ser o meu epitáfio. Nada é o que parece ser. E acredite, talvez eu não tenha nada mais importante para dizer do que isso. Nada é o que parece ser. O mundo não é como parece ser. Nós não somos como parecemos ser. O mundo é uma ilusão da mente. Nem o seu corpo é real, nem o seu computador ou o seu smartphone que você está me assistindo agora, nem a sua casa, nem a sua rua, nem as pessoas com quem você convive. Nada. Existe a mente. Não me pergunte o que é a mente ou qual é a origem da mente, eu não sei. Mas existe a mente. Tudo isso que nós consideramos como concreto, como real, como sólido, como verdadeiro, na verdade é tudo ilusão da mente. Tudo que você conhece, tudo que você sabe ou pensa que sabe, todo conhecimento que você adquiriu até hoje, desde a primeira vez em que você mamou no seio da sua mãe, que já foi um aprendizado, até os conhecimentos que você considera mais complexos, tudo isso você adquiriu através dos seus sentidos físicos.
Os sentidos físicos são instrumentos que fazem a leitura de dados para a sua mente. O meio pelo qual nós mais aprendemos intelectualmente é através da leitura. Você lê com os olhos, assim como você assiste a filmes e documentários e vídeos na internet e vê as outras pessoas e o mundo e a natureza, tudo com os olhos. Outro meio comum de conhecimento é através dos ouvidos. Você ouve a sua mãe, você ouve seu pai, você ouve seus professores, seus colegas, você ouviu palestras, você ouviu cursos, músicas, tudo com os ouvidos. Um meio importante de aprendizado, embora num outro sentido, não intelectual, é o tato. Através do tato, você sentiu o calor da sua mãe quando bebê. Você passou a diferenciar os tipos de superfícies, mais ásperas, mais duras, mais planas, né? Você conheceu calor e frio, conheceu o sexo, o abraço, a carícia, o beijo, o afago, o tapa, o arranhão e muitos outros toques. Através do olfato, ainda criança, você definiu padrões de cheiros que lhe agradam e cheiros que lhe desagradam. E através do cheiro você sabe quando tem alguma coisa queimando. Você sente o cheiro da comida, o perfume das flores e outros cheiros, digamos assim, menos votados. Através do paladar, você desenvolveu peculiaridades em relação à sua alimentação, que nada mais é do que o consumo de combustível para o seu corpo. Tudo o que você sabe através dos sentidos. Todo o seu conhecimento entrou na sua mente através dos sentidos físicos. Os sentidos, se nós quisermos usar uma linguagem da informática, são o input, são a introdução de dados através de dispositivos periféricos. São os sentidos que nos dão a impressão de que esse mundo é sólido e real. Com os olhos, você capta imagens. Com os ouvidos, você capta sons. Com o tato, você capta toques, que lhe dão a ideia de espaço, de dimensão, e assim por diante. Na verdade, tudo que você capta são dados da mente. Nós vivemos na mente, imersos na mente. E cada um de nós é uma possibilidade de manifestação da mente. Cada ser é uma manifestação da mente. Existiram outros tipos de manifestação que nós não conhecemos e existirão outros tipos de manifestação que nós não conhecemos. No fundo, tudo é uma coisa só. A mente se manifesta, nós podemos dizer que a mente se manifesta, ou se nós considerarmos a mente como um instrumento, podemos dizer que o todo ou Deus se manifesta através da mente. Mas vamos dizer que a mente se manifesta. A mente se manifesta através de infinitas formas. Tempo e espaço são produto da mente. Além da mente, não existe tempo e espaço. O espaço tem a função de permitir a manifestação da mente concomitantemente em vários lugares. E o tempo tem a função de permitir a manifestação da mente em sequência, sucedendo umas às outras. Tudo que eu penso da vida, inclusive isso que eu estou dizendo agora, é produto de dados coletados pela minha mente ao longo da minha vida. Ninguém é exatamente igual a mim, porque ninguém nasceu e viveu exatamente como eu. E as experiências que eu vivi me dão uma sensação de identidade própria. Sensação de identidade própria. Quando o bebê nasce, ele não sabe que ele existe. Ele demora alguns dias até aprender a usar, mesmo que de maneira muito primária, os seus sentidos físicos. Quando um bebê é alimentado nos primeiros dias, ele não tem a menor ideia de como isso acontece. Aos poucos, ele passa a reconhecer o cheiro, o toque, a imagem, a voz e o gosto da mãe. Mas ainda leva algum tempo para ele perceber que a mãe é um ser, que a mãe não é ele, que a mãe parece ter vida própria e que nem sempre esse ser atende os seus desejos e necessidades na mesma hora em que esses desejos e necessidades aparecem.
Nós nascemos sem saber que existimos. E nós só sabemos que existimos graças aos bilhões de informações que nos chegam através dos sentidos todos os dias das nossas vidas. Todos os dias das nossas vidas. Então nós passamos a nos identificar com essas informações. A primeira informação a meu respeito é que eu me chamo Morel, ou seja, eu tenho um nome. É necessário um nome para me identificar. Eu tenho gostos que eu desenvolvi, eu tenho características de humor que são únicas, eu tenho conhecimentos que em seu conjunto e da forma como estão dispostos me diferenciam dos demais. Eu tenho lembranças da infância, da adolescência, do início da vida adulta, eu tenho ideias e tenho ideais. Isso tudo, se for separado por dados, até os menores dados, se formos dividir, se formos destrinchar todos os dados que compõem esse conjunto de informações, o que resta são memórias. Nós somos formados por memórias. A nossa noção de identidade se deve ao conjunto de memórias que nós amealhamos ao longo do tempo. Tudo o que eu tenho, ou tudo o que eu penso que sou, são memórias. Os meus gostos, as minhas peculiaridades, o meu comportamento, os meus conhecimentos, tudo são memórias ou o resultado das memórias. Agora me diga, que importância tem um pequeno amontoado de memórias na economia do universo? O que há de tão extraordinário nas minhas memórias específicas que deve fazer com que esse conjunto de memórias, que é o Morel, permaneça de posse delas para sempre? Os espíritas acreditam na reencarnação. Para os kardecistas, o Morel morre, vai para a erraticidade e depois reencarna. Ele é outra pessoa. Ele reencarna como uma mulher negra na Europa. Mas o espírito, em tese, está de posse das memórias do Morel. Para os chiquistas, o Morel morre, vai para o umbral, porque ele renegou o espiritismo, fica 80 anos no umbral, se André Luiz ficou 8 anos, o Morel tem que ficar no mínimo 80. E depois o Morel é socorrido por aqueles irmãozinhos que permaneceram no centro espírita e que perdoam o Morel e cuidam do Morel. Aí o Morel é levado para uma colônia espiritual, trabalha na colônia, ajudando os espíritos que chegam lá, porque o Morel viu que estava errado, pede perdão, se redime e arregaça novamente as suas mangas espíritas. E depois de um certo tempo, o Morel tem que reencarnar. Isso, claro, se eu não fui um desertor da seara do Senhor Jesus por várias reencarnações. Porque se eu fui um desertor da seara do Senhor Jesus por várias reencarnações, nesse caso, essa talvez fosse minha última chance. Eu botei fora a última chance e vou ser expulso do planeta. Afinal, nós estamos passando por um período de transição planetária e os espíritos rebeldes, como Morel, vão ter que começar de novo num planeta primitivo. Então, nesse planeta primitivo, eu vou expiar as minhas faltas, né? Que no caso dessa reencarnação, minha grande falta é ter deixado de ser espírita, ter duvidado que Chico Xavier fosse médium, falta gravíssima. E eu vou ter então uma prova à altura da minha inteligência, eu vou servir de instrumento, né, para a elevação dos irmãozinhos primitivos nesse mundo primitivo. Lá vai o Morelzinho ensinar a macacada a fazer fogo. Inventar roda para eles, né? Mas digamos que eu não sou expulso do planeta, eu vou reencarnar. Aí eu vou nascer de outra mãe, de outro pai, eu vou ter outra educação em outro lugar, num tempo totalmente diferente, onde não vai mais existir YouTube. Eu vou construir memórias totalmente diferentes das minhas memórias atuais e um dia eu vou morrer também, de novo, né? Aí você repete todo o processo, vai para o umbral, é recolhido, é tratado, ajuda os outros, reencarna de novo e começa tudo de novo. Aí morre de novo e assim sucessivamente. Cada vez que eu reencarno, eu não lembro nada das minhas existências anteriores.
Se alguém me expusesse essa questão há uns 2 anos atrás, o que eu responderia? Como espírita convicto e estudioso, eu diria que temos, antes de mais nada, que saber diferenciar personalidade e individualidade. Que o Morel é uma personalidade desenvolvida nessa existência, mas o espírito que anima essa personagem chamada Morel é uma individualidade imortal. Diria que um dia, num futuro distante, teríamos a capacidade não só de armazenar as memórias referentes a muitas reencarnações, como principalmente teríamos condições de lidar com essas memórias. Porque o que nos impede, em grande parte, de lembrar de vidas passadas é o fato de não estarmos preparados para lidar com tudo que já fizemos no passado. Como você vê, eu achava que no passado distante todos nós fomos criminosos. O que mais eu diria? Diria que as memórias referentes às diversas reencarnações é que formariam e consolidariam as características do espírito imortal que nós somos, e que a repetição de aprendizados básicos em várias reencarnações é necessária para essa consolidação. Na verdade, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar. Parado para pensar não é bem o termo, não é o termo correto. Eu nunca tinha ultrapassado a barreira da crença. Mas, enfim, nunca tinha parado para pensar que a continuidade da vida, como ela é pregada pelo Espiritismo, ela é um falso consolo, pois nós não sabemos se nós encontraríamos realmente as pessoas que nós amamos, e se as encontrássemos, isso seria passageiro, pois nós estamos sempre reencarnando e desencarnando. E se hoje, atualmente, nessa vida atual aqui, se nós temos laços com alguém com quem já vivemos em outra reencarnação, nós não lembramos e não adianta nada. E que quando o espírito tiver conquistado uma evolução um pouco mais elevada, nada disso teria mais importância. Mas a questão não é essa. Se o que nos identifica são as nossas memórias, como perder essas memórias? Se eu reencarno, eu perco essas memórias. Dizer que as memórias ficam armazenadas no perispírito para uso do espírito imortal também não ajuda muito, pois quando eu faria uso delas? Encarnado, eu estou impossibilitado de fazer uso delas. Desencarnado, segundo André Luiz, alguém no meu estágiozinho só lembra da última reencarnação, ou deixando André Luiz de lado, né? Deixa o André Luiz para lá. Se eu tiver acesso às memórias de várias reencarnações, como é que eu vou me definir? Se em cada reencarnação eu fui tão diferente, como é que eu vou saber que eu sou eu? Alguém que não alcança a profundidade desse questionamento pode simplificar as coisas e dizer que o espírito livre da matéria vê as coisas por outro ângulo e não se identifica com nenhuma das suas personagens em especial, ou que escolhe aquela com que mais se identifica. Eu já tive experiências em que eu alcancei um alto grau de independência da matéria. Quem consegue fazer meditação profunda também é capaz de experimentar isso. Mas aí o que ocorre é totalmente diferente do que aquilo que é pregado pelo kardecismo cientificista do século XIX, em que o maior valor estava no intelecto. O que ocorre é a superação das memórias. É a percepção independente do banco de memórias. As memórias se desvanecem e não são necessárias. O que eu acho hoje é que quando nós morremos, nós ficamos, não sei se imediatamente ou não, mas nós ficamos livres da mente. É o que eu acho hoje. Logo, ficamos então livres das noções de espaço e tempo. Algo parecido com o conceito de vida eterna que está presente lá no Evangelho de João. Ou então, parecido com o conceito de nirvana dos budistas. Mas se me perguntarem se é assim para todos, eu não sei. Não sei.
É possível que a vida continue para alguns e não para todos. Isso também está lá no Evangelho de João. É possível também que alguns transcendam a mente e outros permaneçam dentro da mente por tempo indefinido, vibrando na frequência média dos seus pensamentos e sentimentos durante a vida. Assim como o Espiritismo presume ter, pelo menos para os chiquistas, presume ter explicações muito pormenorizadas sobre o que acontece depois da morte, a Teosofia também apresenta suas explicações cheias de detalhes, mais complexos que a explicação espírita e tão conflitantes de um autor para outro quanto o que acontece no Espiritismo. Eu quase caio na tentação de dar mais detalhes sobre o que eu penso que acontece depois da morte, mas isso só serviria para gerar mais expectativas sobre um novo sistema. Não. Eu não pretendo desenvolver nenhum sistema novo e nem vou me basear em especulações de terceiros. No próximo vídeo eu começo a falar sobre a reencarnação. É o terceiro princípio básico do Espiritismo, a pluralidade das existências. Muita força e paz para você.